venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia, ainda relevante neste mundo complexo. Está escrito Canadá, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. Algum tempo atrás, os jornais aqui em Toronto tinham um artigo sobre um jovem casal que se mudou para uma nova casa. Enquanto eles ainda estavam na mudança, o marido colocou sua churrasqueira na varanda atrás da casa e continuou a colocar outras caixas para dentro de casa. Poucos dias depois, ele percebeu que a sua churrasqueira havia sido roubada. A esposa fez então este comentário: "Eu pensei que nós estávamos entrando em uma vizinhança segura." Você pode imaginar qual mal eles devem ter sentido naquele dia. Mas, porém, algo maravilhoso aconteceu. Poucos dias depois, a churrasqueira apareceu de volta em sua varanda e tinha um bilhete que dizia: "Desculpe, nós pegamos a sua churrasqueira, mas aqui está de volta. E para compensar isso, aqui estão 2 bilhetes para um filme." A tristeza transformou-se em alegria e felicidade. Tomando os 2 bilhetes gratuitos, foram ver um filme. Infelizmente, quando eles voltaram para casa depois do filme, a sua casa estava toda vazia. Os ladrões usaram esse tempo para roubá-los completamente. João 10, versículo 10 diz: "O ladrão só vem para roubar, matar e destruir." Por causa de um plano astuto, o jovem casal ficou com sua casa completamente vazia. Eles pensaram que haviam recebido um presente maravilhoso, mas o presente era falso. Em vez de ganhar, eles perderam. Para alguns de vocês, esta história pode soar um pouco engraçada. Outros podem estar pensando que nunca iriam cair num tal truque. De qualquer forma, esta história nos ensina uma grande lição sobre este mundo. Às vezes pensamos que as coisas que recebemos são boas e úteis, mas no final elas não passam de um truque que nos engana e magoa. O mestre deste tipo de truque é o diabo e aqueles que o seguem. É verdade, a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 11, versículos 13 e 14: "Aqueles homens são apóstolos falsos e não verdadeiros. Eles mentem a respeito dos seus trabalhos e se disfarçam, apresentando-se como verdadeiros apóstolos de Cristo. E isso não é de admirar, pois até Satanás pode se disfarçar e ficar parecendo um anjo de luz." O único objetivo de Satanás é enganar-nos, fazendo-nos acreditar em mentiras. Vemos isso logo no início da Bíblia. Ali Satanás, disfarçado em forma de serpente, encontra-se com Eva. Eva disse à serpente que Deus havia dito para nunca comer da árvore de conhecimento de bem e de mal. Mas vamos ver a resposta de Satanás. Podemos ler em Gênesis capítulo 3, versículo 4. "Mas a serpente afirmou: Vocês não morrerão coisa nenhuma. Deus disse isso porque sabe que, quando vocês comerem a fruta dessa árvore, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal." Deus disse que o pecado de desobediência à sua lei levaria à morte, mas Satanás diz o contrário. Infelizmente, ainda há pessoas hoje, no nosso dia, que acreditam no pecado original, seguem as mentiras de Satanás em vez das palavras de Deus. Então, o que nós podemos fazer? Como podemos ser protegidos de alguém tão poderoso
como um anjo mau. Ele está nesta terra há milhares de anos. Ele tem sido um tentador e ele tem enganado os seres humanos de todas as épocas. Depois de tantos anos, ele é um especialista no que faz: mentir e enganar. A Bíblia revela em João capítulo 8, versículo 44. Desde a criação do mundo, ele foi assassino e nunca esteve do lado da verdade, porque nele não existe verdade. Quando o diabo mente, está apenas fazendo o que é o seu costume, pois é mentiroso e é o pai de todas as mentiras. Pode parecer impossível vencê-lo, mas lembrem-se, temos um Deus que é muito mais poderoso. Vamos voltar novamente ao primeiro texto das Escrituras, João capítulo 10, versículo 10. Mas desta vez vamos ler todo o versículo. Vamos ler. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham plenamente. Sim, o diabo pode estar tentando fazer-nos mal, mas temos um Deus que é mais poderoso e que quer dar-nos uma vida melhor. Agora vamos para a passagem bíblica principal de hoje. Nesta passagem, nós vamos aprender não só como enfrentar o diabo, mas também como nós possamos ser vitoriosos em nossas vidas. Se você tem uma Bíblia aí em casa com você, abra no livro de Efésios, perto do fim da Bíblia, e vai ao capítulo 6. Este é o lugar que nós estaremos focando neste estudo hoje. Efésios capítulo 6, e nós vamos começar nos versículos 10 e 11. Para terminar, tomem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Visitam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês, para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Esta é uma passagem bíblica poderosa. Nela podemos aprender como nós tornaremos fortes em nossas vidas. Paulo, o escritor de Efésios, usa o simbolismo da armadura do soldado, mostrando assim o que precisamos fazer para termos força. Com essa força, a Bíblia diz que nós vamos ser capazes de resistir ao diabo e permanecer firmes em nossas vidas. É isso algo que você gostaria de ter em sua vida? Você está cansado de ver o diabo interferir em sua vida, tornando-a pior? Leia comigo o texto das Escrituras Sagradas, acompanhando o que aparece na tela aqui em Efésios capítulo 6, versículos 14 a 17. Portanto, estejam preparados, usem a verdade como a cintura, vistam-se com a couraça da justiça, calcem como sapatos a prontidão para anunciar a boa notícia de paz e levem sempre a fé com escudo, para poderem se proteger de todos os dardos de fogo do maligno. Recebem a salvação como a capacete e a palavra de Deus como a espada que o Espírito Santo lhes dá. Imediatamente, vemos que esta não é uma armadura literal. Não, esta é uma armadura espiritual. Estas são coisas que só Deus pode nos dar. E há uma razão pela qual a armadura é espiritual. Veja o que alguns versos anteriores ao texto lido dizem sobre a luta aqui na terra. Efésios 6, mas desta vez versículos 12 e 13. Pois nós não estamos lutando contra os seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal, que vivem nas alturas. Isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Por isso, peguem agora a armadura que Deus lhe dá,
Assim, quando chegar o dia de enfrentar as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo. E, depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes sem recuar. A batalha aqui na terra é espiritual. Deus está lutando para salvar-nos e o diabo está lutando para destruir-nos. Estamos presos entre duas forças e temos uma decisão a fazer. Qual deles é que vamos deixar vencer na nossa vida? Assim como Adão e Eva, nós temos uma escolha a fazer. Será que vamos ouvir os importantes ensinos de Deus ou vamos ouvir as mentiras do diabo? Este assunto é tão profundo que nós poderíamos ter uma série de sermões analisando cada peça da armadura espiritual. Mas hoje eu quero focar apenas em 2 versículos. Vamos começar com Efésios capítulo 6, versículos 15. Novamente, leia comigo se você tem uma Bíblia lá em casa. E calcem como sapatos a prontidão para anunciar a boa notícia de paz. Sapatos. Isso pode parecer uma coisa insignificante para darmos importância. Se você vai para a guerra, você provavelmente quer algo que protege-lo contra, assim como um escudo ou um capacete. Que importância pode ter os sapatos? Bem, se você já teve que caminhar um caminho com pedras afiadas ou num solo com espinhos e abrolhos, você então sabe quão importante é um calçado. Mas vamos nós concentrar sobre a parte espiritual deste verso. A boa notícia de paz. O que é isso? É o Evangelho. É a história de Jesus. Sem essa história, a Bíblia nos diz que estaremos em grandes dificuldades em enfrentarmos contra Satanás. Sem a história de Jesus, não estaremos protegidos contra as mentiras do inimigo. Porquê? Vamos ler 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 2. Primeiro, para ver qual importante foi para os apóstolos. Veja o que Paulo diz aqui. Vamos ler juntos. Sabem também como fomos maltratados, insultados na cidade de Filipos, antes de chegarmos aí em Tessalónica. Fomos muito combatidos, mas o nosso Deus nos deu coragem para anunciar a vocês a boa notícia que vem dele. Paulo sabia que a boa notícia, o Evangelho, era tão importante que ele estava disposto a sofrer e até morrer para que a mensagem fosse anunciada. E, na verdade, todos os que escreveram a Bíblia, todos os apóstolos e os profetas sofreram muito e até morreram, mas eles estavam dispostos a passar por isso para que tivéssemos esta bela mensagem hoje. Então, nós sabemos quão importante o Evangelho é, mas como é que ele nos protege das mentiras do diabo? A resposta é simples. O Evangelho são as palavras de Jesus. É a história da sua vida oferecida por nós. Veja o que o próprio Jesus diz na Bíblia, em João capítulo 14, versículo 6. Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. O Evangelho é a verdade. Sabemos disso porque Jesus é a verdade. A melhor maneira de lutar contra a mentira é conhecer a verdade. Na verdade, essa é a única maneira de lutar contra a mentira. Sem a verdade, você nunca saberia o que era uma mentira. No Evangelho, você pode facilmente ver todas as mentiras de Satanás. Você não irá cair em nenhuma delas novamente. Mas ainda mais importante é que o versículo diz que a palavra de Deus também é a vida.
E na história de Jesus que vemos salvação. Essa história nos ensina sobre o seu sacrifício e seu sangue derramado por nós. É na sua história que podemos aprender o quanto Ele nos ama e como Ele deseja salvar-nos. É na sua história que lemos o mais famoso texto da Bíblia, João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não morrá, mas tenha a vida eterna. Você quer estar seguro neste mundo? Leva a história de Jesus sempre em seu coração. Que cada passo que você dá neste mundo, que seja a história também do Evangelho. Assim, como você nunca sai de casa sem algo em seus pés, não saia da sua casa sem um Evangelho em seu coração. Vejamos mais o verso em Efésios capítulo 6. Vamos ler junto o versículo 17. Recebam a salvação como capacete e a palavra de Deus como a espada que é o Espírito Santo lhes dá. Começamos com o capacete. A Bíblia diz que nosso capacete tem que ser a mensagem da salvação. O que isso significa? Vamos analisar. O capacete protege a cabeça, onde o nosso cérebro está. Então, para proteger os nossos pensamentos e decisões, devemos ter sempre a salvação de Deus em nossas mentes. A salvação deve ser sempre em nossa mente, nosso alvo. Deve ser sempre a razão em cada decisão que tomamos. Basta olhar para o que a Bíblia diz sobre isso em Mateus capítulo 6, versículos 31 a 33. Portanto, não fiquem preocupados perguntando onde é que vamos arranjar comida, ou onde é que vamos arranjar bebida, ou onde que vamos arranjar roupas, pois os pagãos é que estão sempre preocupados com essas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de tudo isso. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas coisas. Isso é lindo. Aqui Deus nos promete que, se colocamos Deus em primeiro lugar, a sua salvação, tudo o resto que precisamos nesta vida também nos será dado. Eu sei que às vezes é fácil pensar e achar que andar com Deus significa dar-se ao sacrificar as coisas que mais gostamos, mas isso é apenas uma daquelas mentiras do diabo. A verdade é, e isso é o que a Bíblia ensina, que nós não sacrificamos nada para estar com Deus. Não, só dor, pecado e a morte. Finalmente, vamos ler Efésios capítulo 16, versículos 17. Uma vez mais, e analisar a segunda parte do texto. Recebam a salvação como capacete e a palavra de Deus como a espada que o Santo Espírito lhes dá. Um soldado não é nada sem uma arma. É com uma arma que você pode lutar contra o seu inimigo. Neste caso, nosso inimigo é Satanás. E nossa arma é uma espada, que é realmente a palavra plena de Deus, através do Espírito Santo. Com os sapatos, nós falamos sobre a história de Jesus, os Evangelhos. Agora falamos de toda a palavra de Deus, a Bíblia. A história de como Deus tem tentado ajudar e salvar seu povo em toda a história deste mundo. E é uma palavra que o poder do Espírito Santo pode trazer para nós. Nada pode ser mais potente. O diabo tenta enganar-nos e tenta levar-nos a lugares escuros. Mas vejamos o que a Bíblia diz sobre a palavra de Deus. Salmos 119, versículo
105. Vamos ler. A tua palavra é a lâmpada para guiar os meus passos, é luz que ilumina o meu caminho. O diabo nunca pode levar você à escuridão, se você tiver a palavra de Deus, porque ela é a luz. O mal odeia a luz e ninguém é tão mau como o diabo. Não há maior arma que nós possamos ter. Vamos ler João capítulo 3, versículos 20. Pois todos os que fazem o mal odeiam a luz e fogem dela, para que ninguém veja as coisas que eles fazem. Se você tiver a luz da palavra de Deus, o diabo vai fugir de você. Você acha que isso é impossível? Você acha que você tem que ser um pastor ou um padre para ter esse tipo de poder contra Satanás? Mas vamos ler Tiago capítulo 4, versículos 7 e 8. Portanto, obedeçam a Deus e enfrentem o diabo. Ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus e Ele chegará perto de vocês. Este versículo está falando sobre qualquer um que segue a Deus. Qualquer pessoa que mantém a palavra de Deus em seu coração tem a luz de Deus e o diabo sempre vai fugir. Não é tão bom? Lembra-se quando Jesus enfrentou o diabo no deserto e o diabo tentou enganá-lo. Como Jesus respondeu? Vamos ler Mateus capítulo 4, versículos 3 e 4. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É um versículo que nós aqui no Está Escrito conhecemos muito bem. O Está Escrito, por ser um ministério que prega a palavra de Deus, faz o diabo ficar muito zangado. Ele está sempre tentando desanimar-nos. Mas nós vivemos pela mensagem e as palavras de Jesus. Está escrito. O inimigo já tentou várias vezes fazer-nos desanimar e desistir, mas ainda estamos aqui. Não é porque nós somos melhores ou mais inteligentes do que ninguém. Nós ainda estamos aqui porque anunciamos a palavra de Deus e ela está sempre à frente. Meu amigo, gostaria de ser salvo do diabo? Gostaria de sentir-se seguro em sua salvação e vida? Vista a armadura de Deus. Mantenha o Evangelho em seu coração. Mantenha a salvação sempre em sua mente. Deixe a luz da palavra de Deus endireitar as suas veredas. Viva com estas palavras. Está escrito. Deus, nós estamos a viver num mundo onde Satanás está sempre a nos tentar, está sempre a puxar-nos para a escuridão. Hoje eu quero pedir para cada pessoa que está a ouvir hoje, que para cada pessoa que está nessa escuridão, que essa pessoa pode buscar a palavra de Deus, que pode ler a palavra de Deus e que pode ver a luz que vem da palavra de Deus. Que essa pessoa pode pôr a Bíblia dentro do coração e que a luz e a vida e a verdade pode ser um guia aqui neste mundo. Que nós podemos realmente ver a face de Deus e sentir e saber que nós estamos salvos. Que o diabo pode fugir de nós por causa da palavra da Bíblia. É esta a minha oração por cada pessoa aqui a ouvir hoje. É isto que eu peço em nome de Jesus. Amém.
Meus amigos, eu só posso falar da minha vida, mas posso dizer que tudo de bom que eu tenho é por causa deste livro, é por causa da Bíblia. Se você quer uma vida melhor, a minha oração para ti é que vocês possam ter uma Bíblia e abrir a Bíblia e ler a Bíblia. Porque está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.